Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, já há vários programas nós vimos refletindo sobre o tema da providência divina. No último programa falávamos um pouco mais sobre a providência e o escândalo do mal. Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo, ordenado e bom, cuida de todas as criaturas, por que é que o mal existe, por que é que o sofrimento existe? Nós fizemos um comentário baseado na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que dizia: sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O testemunho de alguns santos que o catecismo nos apresenta vem reforçar, confirmar essa verdade. O catecismo, por exemplo, cita Santa Catarina de Sena. Aqueles que se escandalizam e se revoltam com tudo que lhes acontece, ela diz assim: tudo procede do amor, tudo está ordenado à salvação do ser humano. Deus não faz nada que não seja para esta finalidade. Santo Thomas More, mártir, que era ministro da Inglaterra por ocasião da separação da Igreja Anglicana em relação à Igreja Católica, ele, pouco antes do seu martírio, ele vai consolar a sua filha, a qual ele escrevia da prisão: não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, tudo o que ele quer, por pior que possa nos parecer, é o que há de melhor para nós. Vejam a carta de um pai condenado à morte, escrevendo para sua filha. Confiança que traz muita serenidade. Finalmente, uma citação de alguém pouco conhecido entre nós, mas cuja fala merece ser citada. E o catecismo faz: Lady Juliane de Norwich. Aprendi, portanto, pela graça de Deus, que era preciso apegar-me com firmeza à fé e crer, com não menor firmeza de que todas as coisas irão bem. Tu mesmo verás que qualquer tipo de circunstância servirá para o bem. E aí nós chegamos ao parágrafo número 314 do nosso catecismo. Cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história. No entanto, os caminhos da sua providência nos são muitas vezes desconhecidos. Nós não sabemos por onde Deus nos conduz. Aliás, todos devemos já ter ouvido falar aquele ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Só no final, quando acabarmos o nosso conhecimento parcial, porque São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 12, que o nosso conhecimento é parcial. Mas então nós veremos a Deus face a face. Só então, no final, teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, mesmo por meio dos dramas do mal e do pecado, Deus terá conduzido a sua criação até o descanso desse sábado definitivo, em vista do qual criou o céu e a terra. Sabemos que na narração da criação do livro do Gênesis, Deus, depois de criar o mundo, no 7º dia descansou. E ele, contemplando a criação, viu que tudo era muito bom. Feito isso, nós terminamos mais um bloco de parágrafos do nosso catecismo. Agora, como de costume, o catecismo apresenta uma série de resumos de tudo que foi visto anteriormente. Começando então no parágrafo 315. Na criação do mundo e dos seres humanos, Deus colocou o primeiro e universal testemunho de seu amor todo-poderoso e de sua sabedoria, o primeiro anúncio de seu desígnio benevolente, o qual encontra sua meta na nova criação em Cristo. De modo que podemos dizer que a criação é o primeiro ato dessa bonita história que Deus constrói com a sua criatura. Uma história de salvação. A criação, então, do mundo e do ser humano é o primeiro testemunho deste amor todo-poderoso.
Parágrafo 316. Embora a obra da criação seja particularmente atribuída ao Pai, é igualmente verdade de fé que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único e indivisível princípio da criação. Também tivemos a oportunidade de ver, falando sobre a Santíssima Trindade, que todas as ações ditas ad extra, ou seja, todas as ações de Deus fora dele mesmo, são obra comum da Santíssima Trindade. Existe uma apropriação da criação ao Pai. O próprio Catecismo diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas São João vai dizer no começo do seu Evangelho que o Verbo que se encarnou, Jesus de Nazaré, é o primogênito de toda criatura, e São João vai dizer, aliás, São João diz que por ele todas as coisas foram feitas e nada do que existe foi feito sem ele. São Paulo é que diz que ele é o primogênito de toda criatura. E o Espírito de Deus, desde o início, pairava sobre as águas. Vimos então a famosa expressão de Santo Irineu, de que o Filho e o Espírito Santo são como que as duas mãos do Pai. Então, dizer que o Pai é criador é atribuir, né, ao Pai, apropriar, melhor dizendo, ao Pai, uma obra que em si é de toda a Santíssima Trindade. Assim também como a obra da redenção é eminentemente uma obra do Filho, foi o Filho que se encarnou, o Pai e o Espírito Santo não se encarnaram, mas sem dúvida é o Pai que envia o Filho, e o Pai e o Filho enviam o Espírito, de modo que Pai, Filho e Espírito Santo estavam juntos desde a encarnação até a ascensão do Senhor. Só Deus criou o universo livremente, diretamente, sem nenhuma ajuda. Aqui, o nosso catecismo está fazendo frente a algumas ideias que já existiram no passado, de que Deus cria através de um demiurgo, uma espécie de intermediário, que seria o construtor do universo. Inclusive, com algumas heresias muito clássicas, sobretudo no começo do cristianismo, que diziam que a criação é má e não é obra do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé da igreja é bem outra. Só Deus criou o universo, livremente, diretamente e sem nenhuma ajuda. Parágrafo 318. Nenhuma criatura tem o poder infinito que é necessário para criar, no sentido próprio da palavra. Isso é, produzir e dar ser aquilo que não tinha de modo algum. Chamar a existência a partir do nada. A expressão ex nihilo. Vejam, nós falamos sempre da criatividade do ser humano. De fato, uma obra de arte é criação do artista. Uma pintura, uma escultura, criação do artista. A composição musical, criação do artista. Mas não se trata de uma criação a partir do nada, e sim a partir de algo que já existia, seja a pedra, seja a tinta, seja a própria escala musical, os instrumentos, enfim. Enquanto que Deus, Todo-Poderoso, ele cria a partir do nada. E o que o Catecismo está insistindo aqui, recordando, é que nenhuma criatura tem esse poder infinito de criar a partir do nada. Só Deus é que é capaz de produzir e dar o ser aquilo que antes não tinha em absoluto nenhum ser, nenhuma existência. Vejam, são até aqui resumos que ainda continuam, e continuaremos no nosso próximo programa, de uma parte do nosso catecismo bastante extensa que tivemos a oportunidade de terminar neste programa. Que o Senhor continue nos iluminando para que o mistério da criação nos inspire nessa confiança permanente de que por Ele, com Ele e nele somos sempre vencedores. Que Ele nos abençoe. Amém. Jesus,